Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês e inglês para o concurso de diplomata. Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, em que estou contando uma pequena história que aconteceu no ano passado, durante uma das minhas aulas. A gente teve uma conversa excelente sobre os estudos para o CACD, principalmente envolvendo idiomas, que é a minha área, era uma aula de francês. Então a gente falou especificamente para o francês, mas essas ideias também se aplicam aos outros idiomas. Então vimos que na nossa história nós temos 4 personagens, Chegará um 5º personagem ainda hoje, tá bom? Mas por enquanto temos 4 personagens, 3 alunos, Maria, João e José e eu como professor. A gente conversou sobre como começar a estudar francês. A gente viu que cada aluno teve um início diferente, e que isso não é tão preocupante assim. Você pode começar de várias formas, e até conseguir ali trilhar os seus estudos da forma mais eficaz. E que o estudo de idiomas também, principalmente a longo prazo, permite vários recomeços. Então, se você não está gostando da sua estratégia, se você acha que ela não está funcionando para você, se você acha que não está com motivação suficiente para estudar, mude a sua estratégia. Não tem nenhum problema com isso, tá bom? Desde que funcione, Isso é o mais importante. A gente viu também que é importantíssimo integrar o estudo de francês na sua rotina. Porque uma grande pergunta que eu escuto é: como é que eu faço para encaixar os estudos de francês? Encaixar é tipo quando você vai a um médico, E o médico encaixa você entre uma consulta e outra. E o francês não é isso, não é algo que você encaixe entre uma disciplina e outra na rotina. Ele deve fazer parte da sua rotina, assim como também o espanhol, o inglês, Assim como política internacional, economia, história do Brasil, disciplinas que são tão adoradas, o francês também deve ocupar essa posição, tá bom? É muitíssimo importante. A gente viu também sobre o vocabulário, que cada um tem uma forma diferente de estudar vocabulário. A gente viu que um fazia flashcards, outro gostava de traduzir textos, outro gostava de ler textos, E cada um vai criar a sua forma de adquirir mais vocabulário, de aprender mais. O importante é que você escolha uma forma que funcione para você, tá bom? Então isso é o essencial. Não existe uma forma única de estudar vocabulário. Durante os cursos eu apresento várias formas de estudo, para que o aluno possa escolher uma delas. Então é isso. Tivemos essa conversa e agora é hora da entrada da nossa 5ª personagem, que é a Joaquina. A Joaquina, assim como o José, chegou um pouco atrasada na aula. Um pouco não, muito atrasada. Chegou uns 20 e poucos minutos atrasada. Entrou na sala e ficou meio perdida, assim como o José também, porque ela não sabia direito o que estava acontecendo, Aquele papo inicial ainda estava rolando. Mas que história é essa? Geralmente quando ela entrava, ela sempre se atrasava. Ela via já o conteúdo, Eu já estava bem avançado no conteúdo e ela tinha que recuperar depois na gravação. E dessa vez foi diferente, a gente ainda estava conversando. Então ela se aproveitou do momento e desabafou também. Ela viu a gente conversando sobre vocabulário, gramática, etc. E falou o seguinte: olha, professor, tudo que vocês estão fazendo aí, eu faço também. Eu acho que eu tenho um ótimo vocabulário, tenho um excelente domínio da gramática da língua francesa, mas eu estou com um grande problema. Eu não sei escrever em francês. Então, essa pergunta ela me deixou já muito feliz, São poucos os momentos em que o professor tem a oportunidade de falar sobre isso, E ela ainda continuou, ela falou o seguinte: como é que eu faço para melhorar a minha escrita em língua francesa? E o pior de tudo é que isso está acontecendo não apenas no francês, mas também no inglês, no espanhol. Eu estou tendo dificuldade de escrever. E aí eu me adiantei e fui responder a esta pergunta maravilhosa falando o seguinte: que há 2 níveis de dificuldades, quando você está escrevendo. O primeiro nível é o nível de organização do texto em geral. Então é importante que você tenha noção do que você quer com o seu texto, o que você deseja atingir e o que você vai escrever no seu texto. Então você faça uma organização em outlines dos principais tópicos e, claro,
veja se esses tópicos atendem ao seu objetivo, né? Depois que você fez essa organização mais geral do seu texto, você vai organizar os parágrafos, né? Então vai ver quais são os argumentos que vão ficar no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, qual vai ser a ligação entre esses parágrafos. Então, organize os seus parágrafos, né? Introdução, desenvolvimento, que pode ter mais de um parágrafo e deve ter mais de um parágrafo, né? E conclusão, tá bom? Então veja qual vai ser a ligação entre eles e como o leitor vai percorrer esse caminho até chegar à conclusão. É muito importante que você guie o seu leitor até a conclusão que você deseja, né? Então, se você tem argumentos contrários aos seus, apresente-os primeiro, por exemplo. Uma dica que eu sempre dou. Apresente-os primeiro e depois desconstrua esses argumentos, né? Não faça o contrário, né? Não apresente os argumentos contrários no final, que é o que vai ficar na memória do leitor, nos seus argumentos finais, né? Então é isso, tá? Organize o seu texto de forma geral, inicialmente. Depois, organize em parágrafos. E, em seguida, preste atenção à sua frase. Então é importantíssimo que as suas frases também estejam bem organizadas. Então, começou a escrever a frase, pense antes, né? Pense antes de escrever, tá? Esta é uma grande dica. Pense em quais serão os 3 elementos essenciais da sua frase. Qual será o sujeito, qual será o verbo e qual será o complemento, tá bom? Ou a gente chama também de objeto, né? É exatamente essa ordem, SVO. Essa é a ordem que deve estar mais presente no seu texto. É claro que você pode fazer algumas inversões, né? Você pode brincar um pouco com frases mais longas, mas desde que você tenha esses 3 elementos na sua frase bem determinados, para que o leitor identifique bem quem faz o que e para quem ou como, enfim. É importante que isso esteja bem claro para o leitor, tá bom? Se você tiver esse cuidado com os 3 elementos essenciais da frase, você vai escrever uma frase muito boa, tá? Depois é só acrescentar os elementos secundários, né? Para não ficar aquela coisa tão direta assim, uma frase de 5 palavras, não. Acrescente elementos secundários, mas cuide da sua estrutura da frase, né? Que são os elementos essenciais, os 3 elementos essenciais, tá bom? Depois disso, depois desse pequeno monólogo, eu ainda continuei, né? Não me vi por satisfeito, estava todo mundo calado, então eu continuei a falar o seguinte. Bem, depois desse nível de organização mais geral do texto, você tem agora o que chama de microcorreção, né? A questão da gramática, a questão da grafia das palavras, etc. Então, se é esse o seu problema, na verdade é um problema de transferência. Você não está sabendo transferir o que você estudou da gramática, o que você leu nos textos, o que você adquiriu de vocabulário para os seus próprios textos, tá? Então é importante que você não faça apenas exercícios mecânicos, porque quando a gente faz exercícios mecânicos, né, na grammaire progressiva, por exemplo, a gente acaba acertando tudo, né? E a gente acha que dominou aquele tópico, mas na hora de escrever um texto do zero, a gente ainda tem dúvidas, a gente ainda não sabe bem como se conjuga aquele verbo, né, onde colocar o advérbio, onde é que eu encaixo o advérbio na frase, etc. Então é importante que haja essa transferência do seu livro de gramática para os seus textos, dos textos que você leu para os seus textos, porque como eu falei no vídeo anterior, o nosso vocabulário ativo sempre será menor do que o nosso vocabulário passivo. A gente tem um vocabulário passivo muito bom, a gente entende bastante do que a gente lê, mas na hora de se expressar, na hora de falar, de escrever, a gente utiliza muito menos do que a gente conhece. Isso sempre vai acontecer, mas o segredo para melhorar o vocabulário é justamente esse, é fazer essa transferência, transferir do que está no seu passivo para o seu ativo. É aí que você vai melhorar a sua expressão. Outro detalhe muito importante, que na verdade não é um detalhe, né, é a questão psicológica. É você enfrentar aquela página em branco. Como é que você vai enfrentar aquela página em branco? Se você vai ficar ansioso ou ansiosa diante daquela página, né? Como você está se sentindo naquele momento? Isso é muito importante. Então minha dica é, quando for começar a escrever, relaxe.
respire, né, e deixe as ideias fluírem, porque se você está estudando regularmente, se você fez uma lista de vocabulário, se você estudou gramática, você tem as ferramentas necessárias para escrever bem. Então, relaxe e deixe fluir, deixe as frases chegarem e passarem da sua memória até os seus dedos na hora de digitar ou de escrever, tá bom? E depois de relaxar, aumente a sua atenção. Essas coisas não são contraditórias, você pode relaxar atento, né? Essa é a meditação, né? Você está meditando, relaxado, mas atento a tudo, né? Chama de mindfulness, né? A atenção plena. Então é importante que você tenha essa atenção para você não ficar cometendo sempre os mesmos erros, né? E se você está cometendo os mesmos erros, que você faça um checklist. Então faça um checklist dos erros principais para na próxima redação não errar mais, tá bom? Então essas foram as dicas que eu dei para a Joaquina e eu vi que todo mundo ficou calado, todo mundo ficou realmente estático ali, não sei o que é que eles estavam fazendo e eu perguntei, né? Mas por que vocês estão tão calados? O que é que aconteceu? E disseram, professor, a gente está anotando tudo. A gente está anotando porque ninguém nunca conversou sobre isso com a gente antes, né? Então eu achei muito legal isso, fiquei muito feliz com essa oportunidade que os próprios alunos me deram a fazer essas perguntas, né? Falaram um pouquinho sobre essas questões. Mas depois disso, Joaquina, eu dei um tempinho, todo mundo ficou anotando lá, todo mundo calado, no maior silêncio, todo mundo anotando. Até que Joaquina chegou, mas professor, já que a gente está falando sobre isso, eu tenho outra dúvida. Como é que eu sei se eu estou evoluindo ou não? Essa é uma angústia muito grande dos alunos. Os alunos estudam, mas não sabem se estão evoluindo. Mais uma vez, eu respondi muito feliz, dizendo que existem duas formas de você medir a sua evolução. Uma forma mais subjetiva e uma forma mais objetiva. A forma subjetiva é simplesmente avaliando o seu conforto com o idioma. Como é que você está se sentindo ao escrever e ao ler em francês? Você consegue escrever com mais facilidade? Você tem gasto menos tempo para escrever? O mesmo texto que você escrevia antes, em 1 hora, você está levando 20 minutos? Você está lendo textos mais difíceis? Você está se arriscando mais no vocabulário? Então, essa é uma forma subjetiva de observar a sua evolução. E é claro que existe a forma mais objetiva e aí que o professor entra também, né? O meu trabalho está mais nessa parte objetiva de observar os erros dos alunos, né? Então, se você fez uma redação, recebeu uma redação corrigida, ali eu corrigi, 15 erros, e na outra redação eu corrigi 10 erros, na redação seguinte eu corrigi 7 erros, depois eu corrigi 5 erros, então é óbvio que você está evoluindo. Nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que no exercício tenha um texto mais difícil para você, um texto que você não tem entendido, né, que eu possa colocar no simulado uma versão mais complexa para se traduzir para o francês, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? É um critério objetivo até certo ponto, né? Porque você tem que ver também qual é o nível de dificuldade, o quanto você está se arriscando também para produzir um texto melhor, né? Então, se em um determinado momento você errou teve 10 erros em um texto, e em seguida, um texto bem parecido, mesma extensão, você teve 12 erros, mas você utilizou expressões que você aprendeu e quis testar para ver se estava certo, né? Aquilo dali também é uma forma de evolução, né? É você se arriscando mais, né, no idioma para ver se consegue justamente fazer essa transferência do seu campo passivo para o seu campo ativo, tá bom? Então é isso. Então essas foram as duas formas que eu ensinei, a forma mais subjetiva e mais objetiva de avaliação. E aí, o nosso tempo de aula acabou, né? E todos se despediram. Acredito que todos tenham ficado muito felizes com a conversa. Foi um bate-papo extremamente interessante, muito rico. Espero que você também tenha gostado dessa história e tenha aprendido com os nossos personagens, os nossos alunos, né? O João, o José, a Maria, a Joaquina, e tenha aprendido um pouquinho comigo também, com as minhas respostas, com as respostas dos alunos, que tenha sido uma experiência prazerosa, tá bom? Se você gostou do vídeo,
deixa aqui o seu curtir. Se tem alguma dúvida, deixa o seu comentário. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe este vídeo com os seus amigos, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, até a próxima.